Como estão todos os que adotaram a decisão de subir durante este ciclo único no desenvolvimento da Terra? Quando ela se remisturar comigo, seu eu superior, nós estaremos novamente reunidos e inteiros, e conforme nós completarmos o nosso trabalho na quinta dimensão, nesta vida ou em uma futura, vamos nos reunir com o que reside em uma frequência e dimensão ainda mais refinada. Assim segue o processo de ascensão até que todos estejam reunidos na consciência que está dentro de tudo o que é. Seu mundo está passando por um período de transição sem precedentes na história conhecida, em que é possível participar de uma grande ascensão planetária. Em épocas passadas, a ascensão, tanto individual quanto em massa, ocorreu em seu planeta, mas a memória se perdeu porque a sua história real é desconhecida por você. Pedaços da história suprimida agora estão começando lentamente a serem revelados, e como resultado, velhos paradigmas estão sendo ameaçados ou desacreditados. Cada pessoa também está sendo desafiada a se ver em uma luz completamente nova. Há uma pressão que vem de dentro, obrigando cada indivíduo a olhar com imparcialidade sobre a sua vida atual, para ver o que pode deixar ir agora e o que pode ser alterado. Como tem sido expressado anteriormente, a mudança duradoura deve vir de dentro do indivíduo. A mudança que é imposta a uma pessoa ou pessoas devido a circunstâncias, terá resistência ou não será uma mudança vista como positiva. Na verdade, toda mudança é neutra, mas os seres humanos tendem a ver qualquer coisa diferente que entra em suas vidas como uma ameaça imediata e reagem sem pensar. Alguma vez você já se perguntou se verdadeiramente existiu ou não uma guerra nas estrelas, Star Wars? Afirmamos que existiu e rasgou a galáxia de ponta a ponta. Muitos mundos resistiram às forças escuras do Império Orion. Quando as guerras finalmente terminaram, a guerra terminou para sempre nestes mundos, e eles não olharam para trás. Quando vai acabar a guerra na Terra? A guerra só terminará quando a maioria das pessoas na Terra decidirem que a guerra não é um caminho para resolver questões entre as pessoas que são diferentes. Esperamos que você chegue a essa compreensão mais cedo ou mais tarde, para o seu próprio benefício e da vida existente em cima dela. Guerras destroem a vida e as comunidades. Apenas alguns colhem os frutos em termos de lucro temporário, mas ninguém realmente ganha quando a força e a violência é cometida contra outros seres vivos. Porque aqui no seu planeta continua a guerra, a morte, a fome e a doença. Você pode culpar os controladores escuros, mas cada ser humano que esteve aqui ao longo dos tempos tem experimentado o lado negro. Dentro de cada um de vocês se esconde um Darth Vader que muitos não querem reconhecer, integrar e permitir voltar para a luz. O que é resistido e negado persistirá. O que é permitido ser visto virá à superfície e será liberado para ser transmutado e transformado em luz. Não podemos fingir sobre o caminho da escuridão. Ele é, apesar de tudo, real o suficiente no sentido de que existe para definir a luz atualmente existindo dentro de um universo que é dualista na natureza. A experiência da humanidade em cima deste jovem planeta Terra assumiu uma polaridade que foi além do que pretendia a fonte. Agora estamos no processo de ajudar Deus Pai Mãe a retornar o universo de volta para o alinhamento e equilíbrio. Como membros da Federação Galáctica, nós escolhemos há muito tempo resistir à escuridão dos invasores que ameaçavam muitos de nossos mundos e forçaram algumas espécies humanas a fugirem para novos planetas. Nossas guerras nas estrelas, Star Wars, eram uma ocorrência real, e muitos de vocês que vivem na Terra hoje são os descendentes de ambos os lados do antigo conflito. Reencarnaram para que possam ter uma oportunidade de equilibrar seu karma e liberar a velha dor dentro de um estágio limitado. Diariamente você trabalha para resolver os conflitos que existem no seu interior e com os outros. Quando resolver os seus conflitos interiores, você também vai subir acima do conflito que existe dentro do seu mundo e será capaz de transmutar a escuridão remanescente.
Nossas naves mantêm vigilância acima do seu espaço, ajudando no que é possível, e quando nos é dado permissão, sua maior consciência da nossa presença e ajuda está em nossa capacidade de ajudá-lo a um ponto mais profundo do que era possível no passado, em parte devido aos seus próprios medos e também pelas barreiras colocadas em torno do seu mundo pelas forças de ocupação dos invasores do seu planeta. Vocês têm medo de invasão, queridos? Essa invasão ocorreu há muitos milhares de anos atrás no tempo linear da Terra. Nós seguimos a lei do Um, e obedecemos à vontade de Deus Pai Mãe. Não vamos praticar a violência contra o seu povo ou os seus controladores. Aprendemos as nossas lições, assim como cada um dos nossos mundos que sofreram muito durante as antigas guerras, e agora é o seu tempo para ser libertado do cativeiro que desceu sobre vós. Você está pronto para dar o passo da liberdade que o tem compelido a partir? Ou você deseja permanecer algemado e incapaz de manifestar a vida que você realmente quer viver e compartilhar com seus familiares, amigos e comunidade? De um passo para a liberdade, querido, para nós que somos seus irmãos e irmãs, que aguardam a sua escolha de superar tudo o que você sofreu no passado, você precisa perdoar e deixar ir a dor, a memória de traumas e abusos, as injustiças cometidas contra si mesmo, sua família e seu planeta. Embora isso possa ser um choque, até você liberar a necessidade de punir os responsáveis, você não será capaz de aumentar a sua frequência, e nós não seremos capazes de nos reunir com você. Há aqueles entre vocês que equivocadamente olham para baixo sobre os autores dos crimes e se consideram como sendo seres superiores. Eles se veem como tendo o direito de julgar os outros. Vemos isso como um julgamento contra si mesmo, pois na verdade você, todos humanos, são uma consciência coletiva. Quando você for capaz de olhar honestamente para os olhos do outro e ver sem julgamento e com amor incondicional, então você verá livremente tudo que vos une uns aos outros, e como um paradoxo existente nos mundos superiores, você vai sentir mais pungente a consciência que o liga como um coletivo. Será que você se surpreenderia ao saber que a Terra tem sido considerada por algum tempo como um planeta muito perigoso para se viver em cima? Então pergunte-se, se ela é tão perigosa, então por que estou aqui? Vocês estão aqui, queridos, porque vocês são os mais corajosos. Vocês escolheram perder sua conexão com a fonte, Deus Pai Mãe, e serem envoltos em um véu que o impedia de se lembrar do seu passado, futuro. Vivendo com nós, você se tornou temporariamente cego para a realidade da sua própria divindade, das suas próprias raízes, encontradas em muitos de nossos mundos e culturas antigas. Você até pensou você estava sozinho em um vasto e hostil universo. Vocês não estão sozinhos, meus irmãos e irmãs. Vocês nunca foram abandonados por seu pai e mãe, que criou vocês no primeiro instante. Nós estamos aqui e vigiamos o seu progresso, suas lutas consigo mesmo e com os outros. Mesmo que você não perceba, o seu mundo avançou muito em um curto espaço de tempo, elevando-se em níveis de frequência, mas ainda há espaço para melhorar. Por isso nós incentivamos você e o estimulamos a seguir em frente. Aqueles que estão no meio de vós como sensitivos podem captar o fluxo e refluxo das marés cósmicas que varrem a Terra. Estas energias estão sendo emitidas a partir do grande Sol central cósmico, passando pelo portal que existe dentro da sua grande estrela, o Sol. Estas mesmas energias estão agora atentamente empurrando e puxando você para deixar ir tudo que não é o verdadeiro você, seu eu divino. As energias estão em processo de afetar os indivíduos de formas diferentes de acordo com o grau em que há uma aceitação ou resistência. Devido a uma variedade de razões, muitas almas estão optando por deixar este mundo e ir para outros lugares, onde continuarão o crescimento da alma. Muitos deles deixaram para trás amigos e famílias e estão tendo um tempo para adaptarem-se à perda de percepção de seus entes queridos, porque eles foram condicionados a acreditar que só têm uma vida para viver.
Em algumas das culturas ocidentais do seu mundo, a morte foi feita para ser uma coisa muito temida. Esta atitude ou crença é de origem relativamente recente, porque os antigos sabiam a verdade sobre a morte, que não é senão uma porta através da qual todos passam para outra vida. Muitas superstições surgiram devido a mal-entendidos e os ensinamentos contaminados de algumas religiões que fizeram da morte uma festa macabra. A morte é simplesmente uma porta. Chegamos à conclusão do que era necessário ser experimentado em uma existência e nós deixamos o corpo. Nossa consciência continua, a qual nós levamos para outro corpo, e continuamos com o desenvolvimento da nossa alma. Em seu mundo, desde a queda, foi decidido criar o véu. Assim você esqueceu temporariamente suas outras vidas e outros mundos em que você viveu para aliviar a dor da separação e permitir que você se concentre em sua existência presente. No entanto, nunca teve verdadeiramente uma separação entre você e seus pais divinos, entre você e seu eu superior. Houve apenas a sua convicção de que essa separação existia, uma vez que a sua crença tem sido mais forte do que sua vontade de liberá-lo. A separação continuou até agora. Nossos mundos estão se aproximando, por isso alguns de vocês podem sentir a nossa presença quando chegamos perto. Nós já lhes dissemos que muitos de vocês gastam uma grande parte do tempo no interior das naves da FG, grandes e pequenas, e muitos se preparam para serem professores ou líderes nas mudanças que estão chegando ao seu mundo. Eles receberam treinamentos intensivos nas naves e em planetas como Vênus, em vidas passadas na Terra. Não, você não pode ter qualquer lembrança de ter participado de tais treinamentos. Ou você pode resistir em se abrir à possibilidade de que você tem algo a oferecer a seus companheiros. No entanto, nós dizemos a vocês agora, queridos, que cada um de vocês tem um grande potencial, mas você deve se dar uma chance, movendo-se para fora da sua dúvida e medo autocriado. Você já se sentiu impulsionado a partir de dentro sem saber por quê? Então você é um daqueles que passaram por uma preparação em outro lugar, seja entre as vidas ou durante o sono. Você tem um sonho de estar em uma grande sala de aula junto com seus amigos e companheiros. Então você frequentou a universidade e a formação liderada por professores mestres. A lembrança virá para você quando estiver pronto para aceitar que você mesmo, é mais do que você jamais imaginou. Todos vocês estão aqui por uma razão. Sair do conhecido para o desconhecido pode ser aterrorizante para alguns seres humanos. Vamos compartilhar com vocês uma coisa. A resistência à mudança é algo que você herdou de seus pais em muitos dos mundos a partir do qual as nossas sementes estelares vieram. O nosso povo ainda vive e pratica as suas vidas da maneira que já existia há milhares e milhares de anos terrestres e nos contentamos em fazê-lo. É a nossa filosofia. Se funciona, então por que mudar? Nossos mundos são livres de poluição, livres de danos de recursos, e todo o nosso povo é vestido, alimentado e educado independente de sua posição na vida e seus dons herdados. Alguns dos grandes mundos lideram o desenvolvimento da tecnologia, mas todo conhecimento é usado para a melhoria de todos. As pessoas podem falar no governo e participar como líderes. Uma vez que muitos mundos trabalham com conselhos, existe uma mudança de seus membros a cada 2 anos. Em poucos mundos o governo tem casa, e se eles têm os membros destas casas servem o povo, provendo liderança e sabedoria iluminada. E agora foi dado a seu mundo a oportunidade de se juntar a seus vizinhos galácticos. Mas primeiro o seu nível de frequência deve aumentar para que sejam compatíveis e fiquem em condições de igualdade. Qualquer tentativa de salvar o seu mundo agora resultaria em nós sermos classificados como invasores e consequentemente nós baixaríamos o nosso nível de frequência de acordo com o seu, e nos tornaríamos mais uma vez os anjos caídos dos seus mitos e lendas.
Então nós nos esforçamos para trabalhar dentro de suas sociedades e culturas, enviando os nossos melhores e mais brilhantes como sementes estelares e Valkyries, entrando como seres humanos e assumindo a responsabilidade de consertar o karma individual e coletivo desses seres da luz e anjos humanos, reduzindo consideravelmente a escuridão que existia em partes do seu mundo. À medida que cada trabalhador da luz individualmente consegue se lembrar e começar o processo de reconexão com seu eu superior, ele pode aterrar e emanar mais luz em seu ambiente pessoal. Na verdade, eles se tornam portadores e sinalizadores para os outros, atraindo a atenção da escuridão e da luz. Por esta coragem diante de grandes adversidades, nós os saudamos como campeões da luz. Você pode se surpreender ao perceber quantos seres superiores enviaram fragmentos de seu eu à encarnação durante este período de transição, e aqueles de vocês que se sentem atraídos por um mestre ou arcanjo particular pode de fato ser membro de uma mesma família de alma ou mônada. Como a sua ligação ao superior cresce, você vai começar a se lembrar de tempos de vida que talvez não sejam seus próprios, mas são memórias compartilhadas com aqueles que estão ligados através da linhagem de alma, que buscam e compartilham a sabedoria entre si. Seu mundo está passando por um período de transição único e toda a vida sobre ele deve se alinhar com o nível de frequência do planeta ou deixá-lo. Aqueles que estão tentando aumentar os níveis de poluição do planeta através de perfurações, de vazamentos de petróleo, de uso intencional de urânio empobrecido e de lançamento de águas poluídas por urânio, para a destruição de grandes faixas de pulmões do planeta, das florestas tropicais e assim por diante, estes queridos estão resistindo a um movimento de elevação do planeta para as frequências superiores da quinta dimensão a partir do qual ele originalmente caiu. Talvez esses seres desesperados consideram que podem parar os ciclos do universo, mas é como tentar escorar um deslizamento de terra com palitos. Isto não vai funcionar, as suas tentativas falharão. Então as pessoas vão aprender a se levantar e resistir às investidas e ultrajes perpetrados contra o corpo do planeta e contra seus próprios corpos conforme eles se tornam cada vez mais conscientes dos perigos enfrentados por toda a vida. Se for permitido que tais práticas continuem. Você, o povo da Terra que vive na superfície de Gaia, tem que acordar e tomar de volta o seu poder dos usurpadores. No entanto, é preciso perceber que se você também praticar a violência contra aqueles que erraram com você, continuará a fortalecer os laços que existem entre vocês e você será obrigado a trabalhar suas diferenças em outra vida, em outra configuração, até que você possa retornar a um ponto de deixar ir, de ser neutro, de perdoar e aceitar incondicionalmente o que parece ser lá fora, mas é na realidade uma parte de você mesmo. Só deixando ir a necessidade de lutar uns contra os outros, você pode como indivíduo se levantar e finalmente se libertar dos velhos fantasmas e medos gerados por aqueles que levaram sua herança divina para longe de você, e que têm procurado mantê-lo em cativeiro desde então. Afaste-se da ideia de colocar a sua atenção sobre as artimanhas das trevas e viva sua vida com coragem, determinação, criatividade e alegria. Movam-se para fora da escuridão, meus queridos, e sigam para a luz do dia. Nesta pureza gritante você vai ver tudo o que considera como pontos fracos e fragilidades sendo expostas ao escrutínio de si mesmo e dos outros. Toda a dor, o sofrimento e os medos que você desejava esconder e ter resistido a olhar, será exposto como as criaturas nas piscinas naturais da maré baixa. Você vai se encolher, se afastando e procurando se esconder de novo. Ou você vai ver que o que tem sido tão culpadamente escondido pode de fato ser os seus maiores dons. Vemos mesmo o mais forte entre você sofrer de uma falta ocasional de autorrespeito e fé em suas próprias habilidades para discernir e ver o que está oculto. Você duvida da veracidade do que a sua intuição lhe diz todos os dias.
Então você está negligenciando seu maior presente, porque sua intuição é como a sua alma se comunica com você através do templo do seu corpo. Até a sua capacidade de se comunicar conosco utiliza a abertura de seus dons telepáticos. Existem algumas outras maneiras através das quais podemos nos conectar, como por meio dos sonhos. Como a maioria de vocês foram ensinados a desprezar tanto a sua intuição e suas lembranças de sonhos, tem sido difícil para nós nos comunicarmos com os nossos eus inferiores. Por inferior não entendam como um julgamento. Vocês são uma extensão, um prolongamento honrado do eu, experimentando um mundo de frequência inferior. Para alguns os dons de sensitividade e clareaudiência se manifestam por vezes devido a traumas, então somos capazes de restabelecer a comunicação ativa com essa parte de nós mesmos residindo em seu mundo. Este é o processo de remistura do eu, conhecido como ascensão. Para alguns a ascensão será composto da remistura com o superior e retorno para os seus mundos. Para outros a ascensão será composta de descensão com o superior, se combinando com a essência física e assumindo o comando da nave da vida. De qualquer maneira, o que está em processo de remistura vai passar por um processo de desenvolvimento individual para um dos muitos serviços, a fim de completar as tarefas que foram encarregados antes de assumir esta encarnação. A partir de agora as almas que incorporarem em seu planeta serão todas de uma frequência superior ao que era possível meio século atrás. Nenhuma alma das trevas de um nível de frequência inferior do que o planeta será permitida a encarnar aqui, e aquelas almas cuja consciência individual não podem se ajustar aos níveis de frequência superior vão ser obrigadas a sair de uma forma ou de outra. Isto não é um julgamento nosso, mas pelo que está ocorrendo em nível galáctico e universal. Este universo está retornando para a luz, e tudo o que não é da luz será finalmente removido. A data dessa ruptura final da escuridão vai depender da vontade e determinação de todos os que vivem em seu planeta. É hora de vocês darem um passo adiante como adultos responsáveis e serem aceitos por seus próprios méritos como membros iguais da Federação Galáctica da Luz. Seja qual for o seu papel neste drama continuado, saiba que te amamos incondicionalmente e permanecemos em sua retaguarda esperando a sua permissão para ajudarmos nas grandes transformações que ocorrerão, individualmente e como um coletivo. Mesmo que você vá ou não realizar, o seu mundo está em processo de renascer. É nosso desejo que o parto seja fácil, mas isso depende de cada um de vocês participando e concentrando sua atenção na criação de um novo mundo que distribua bênçãos para todos. Namaste.